Boa noite, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, vamos aqui me apresentar. Meu nome é Rafael Montenegro Palma. Estou aqui apresentando esse trabalho de ATP, da disciplina de cálculo de uma variável. Uma apresentação de exercício com foco no ensino aos alunos, né? Já que é um curso de licenciatura, então esse é o foco do trabalho. Então vamos lá. Antes da gente ir para o exercício, a gente precisa, assim, você enquanto aluno assistindo esse vídeo, relembrar, né, intuitamente o que vem a ser o limite. Ele é fundamental na análise matemática e no cálculo, que é o que a gente está trabalhando. O que ele faz? Ele descreve o comportamento de uma função à medida que a variável independente se aproxima de um determinado valor, né? À medida que ela vai se aproximando de um determinado valor em x, a função se aproxima lá de um determinado valor em y. Essa aproximação, esse valor que está se aproximando é o valor representado por L de limite, aí vem ideia de limite. E essa é a notação, limite de x tendendo a A é igual de f de x é igual a L. Ou em alguns casos traz a definição de limite de x tendendo a x0 igual a de f de x é igual a L, né? Então, mas como é que a gente pensa, visualiza? Uma forma de pensar, daqui a pouco eu dou o exemplo do gráfico aqui do exercício, é a gente imaginar como que vai acontecendo o comportamento da função f de x de acordo com os valores que vão aproximando de x. O valor de x vai aproximando de A, ou no caso x0. Então, lá no eixo das abscissas, os valores vão aproximando desse determinado A, tanto pela direita, tanto pela esquerda. Nessa aproximação, eles vão ter uma imagem também, né, que vai aproximar de um limite daí no eixo das ordenadas em y. Para demonstrar o limite usando a definição, devemos mostrar que para qualquer proximidade epsilon que escolhemos em torno do limite de L, existe uma proximidade delta correspondente em torno de A ou x0, tal que sempre que x estiver dentro de delta, tá? A mais diferente de A. Nunca vai ser A, nunca vai assumir aquele valor no eixo das abscissas. E f de x está dentro de epsilon da L. Um exemplo aqui prático, antes da gente ir para o nosso, né? Imagina essa função, v de x tendendo a 2 de x ao quadrado igual a menos 1. Queremos provar que esse limite é igual a 3. Então a gente vai aproximar os valores tanto de x de A, tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo. Na hora que a gente fazer essas aproximações, ela vai chegar tão próximo do valor do limite da função em y, que é 3. É essa a ideia. Então, a gente vai aproximar no eixo x de 2 do lado direito e do lado esquerdo, tanto que a gente for aproximando ali, vai acontecer, né, essa imagem vai ter lá no eixo das ordenadas a mesma situação. Ela vai se aproximando de 3 por cima e por baixo, né? Um epsilon vai aproximando, um epsilon tão próximo de L e um delta tão próximo de A. Então trazemos esse exercício aqui para a gente debater, né? A função horária de deslocamento de um trem com 200 metros de comprimento em movimento retilíneo uniforme é S de t igual a menos 200 mais 20 vezes t. Então a nossa variável independente aqui é o t. Então a gente está procurando a variável dependente em S de t, ou podemos chamar até de, nesse caso aqui não está denominado, mas poderia ser o eixo y. Aí o t está no lugar do eixo x, que é como de costume.
Então o trem desloca-se com uma velocidade constante de 72 km por hora e leva 11,25 segundos para atravessar metade de uma ponte de 50 metros de comprimento. Ou seja, então se ele leva 11,25 segundos para atravessar metade da ponte de 50 metros, ele atravessou, chegou tão próximo de 25. Vamos demonstrar? Então vamos lá. Essa é a função. E aqui estamos. O que a gente tem que pensar para demonstrar? Vamos pensar na questão do limite primeiro. Então, seja f de t, essa forma como ele demonstrou, onde o t0, eu chamo de t0, a gente chamou de a na definição, né, que é esse valor no eixo das ordenadas, ele é 11,25. Então, os valores vão se aproximar por ele, mas nunca vão ser ele. E o limite é igual a 25. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor do que o módulo de t menos t0 menor que delta, então eu tenho a função f de t menos zero e menor que epsilon. Essa é a ideia de a definição de limite que a gente demonstra. Então o que a gente precisa fazer? Determinar um valor de delta que é apropriado, em que se t seja diferente de 25, t não pode assumir esse valor, e t estiver a menos de delta de t0 de 11,25, isto é, sempre que o 11,25 a gente vê então no eixo das abscissas. Então o que acontece? Então a gente está trabalhando aqui a ideia do delta. Então o módulo, essa distância vai desse ponto até t. Os t que eu for tomando, eles vão se aproximar tanto, mas não pode assumir zero, né? Nunca pode ser 11,25, tanto pela direita pela esquerda. Seja verdade que f de t está a menos de epsilon de L25. Então, no mesmo raciocínio que ele aproxima de 11,25, em o limite aqui, o epsilon tem que aproximar do limite em y, ou na f de t. Nessa aproximação tem que ser 25, de modo que, o que vai acontecer? A f de t, pela definição, menos 25, então, a função menos o limite é menor que epsilon. Então, o que a função é o quê? Menos 200 mais 23, menos o quê? 25 é menor que epsilon. Então, a gente fazendo essa manipulação, colocando, juntando aqui, onde tiver número com número, vamos ter aqui menos 225, e o 20t, menos 225, a gente coloca o 5 em evidência, e chega nessa condição, que módulo de 4t menos 45, ele tem que ser menor que epsilon dividido por 5. Aí a gente toma isso para fazer essa comparação no eixo das ordenadas. Tomando então o delta como e sobre 5. Temos então o quê? Que no intervalo ali de t menos 11,25, o delta vai assumir, ele tem que ser menor então que o delta a gente está assumindo como epsilon sobre 5. Então vamos lá. Manipulando ele, a gente chega que t menos 25, 11,25 é menor que sobre 5. Quando está passando aqui, multiplicando por 5 em ambos os lados, 5 multiplica então aquela ideia da aproximação em t. Aí jogo para dentro da chave, né? Volto para dentro aqui do módulo, então vou ter 5t menos 56,25 menor que epsilon. Mas o que vai me ajudar? Eu preciso chegar a algo próximo do que é minha função de t, né? Ele tem que ser menor. Como que eu mostro que isso aqui vai ser minha função menor que f de t? Vamos ver? Coloco o 4 em evidência. O que vai sobrar? 5t. Se eu multiplicar por 4 essa equação aqui, eu vou ter 5t menos 56,25. O que me faz ter, olha lá quem que eu volto. Então, esse valor aqui, ele é menor que epsilon, por quê? Ele é o quê? Ele é... Porque o 20t menos 225, e a gente vê lá que 20t, a gente separando aqui o 25 por fora, que é o meu limite, 20t menos 200 é a função de f de t,
f de ft é minha função, e o 25 separado, eu vejo então que esse f de t aqui menos o limite, ele é um múltiplo do valor aqui embaixo, então quer dizer que ele é maior. Se ele é maior que ele então o número que é menor que ele também está dentro da desigualdade. O que garante então isso, que mostra que o limite de t tendendo a 11,5 de menos 200 mais 23 é igual a 25. Então conseguimos demonstrar aqui que é essa função, que o limite dessa função menos 200 mais 20t, quando o t tende a 11,25, é igual a 25. Chegamos à resolução. Muito obrigado e até mais.